Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Para quem estiver vendo esse vídeo, a depender da hora. Eu sou Arthur Code Gutierrez Maeda, sou graduando de Engenharia Elétrica da quarta fase da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos começar o nosso terceiro vídeo referente ao eletromagnetismo, certo? Nas duas últimas aulas a gente apresentou as equações de Maxwell, seus significados físicos, certo? E também fizemos uma revisão matemática rapidinha dos operadores diferenciais, para facilitar o entendimento dessas equações, certo? Então, vamos lá. Eu queria, antes de tudo, fazer um aviso antes das aulas, que eu acabei não fazendo na primeira aula, que deveria ter sido o ideal. Mas eu gostaria de falar que as aulas que eu estou fazendo aqui são mais um registro do meu aprendizado, o que eu estou estudando e como eu estou estudando essas questões. Eu acho que é interessante para o estudante ver como um outro estudante se porta perante esse problema, porque muitos professores de eletromagnetismo, de matérias um pouco mais complexas, têm um conhecimento muito abrangente da área e têm muita experiência nela. Então, algumas coisas que são comentadas pelos professores podem parecer triviais para eles e podem ser de fato triviais para eles, porque eles têm mais costume com a matéria, mas não necessariamente são para o estudante. Então, o objetivo dessa série de vídeos é fazer com que você tenha um conhecimento e você tenha uma nova base sobre o eletromagnetismo nos olhos de alguém que também está aprendendo, certo? Então, eu gostaria de pedir que vocês tivessem um olhar crítico perante todo o conteúdo que eu passo aqui nessa aula. Então, não garanto, não tenho certeza do que eu estou falando. Se você tiver alguma dúvida, algum criticismo, poste nos comentários e se tiver alguma correção a ser feita, eu encorajo-os a fazê-la pelos comentários. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar de início, tá? E vamos lá. Na aula de hoje, eu vou falar de uma questão muito importante também, muito interessante para a aplicação das leis de Maxwell, que são as relações constituintes dos materiais. Primeiramente, por que a gente precisa delas? As equações de Maxwell já não são suficientes? Pode parecer a princípio que sim, que a gente tem elas aqui, elas já são o suficiente. Mas note o número de incógnitas que a gente tem nessas equações. 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente tem quatro equações. A gente precisa fechar elas com outras equações complementares. A gente precisa relacionar todos esses campos por outras equações que também existem, que podem fazer com que exista uma resolução, uma solução para essas equações. E esses casos específicos, esses casos para fechar as equações, são o que a gente chama de relações constitutivas dos materiais. São as formas de conectar dois parâmetros, dois campos de vetores, dois campos de força que a gente tem um ao outro, por meio de uma constante de proporcionalidade, que são essas três. O μ, que é a permeabilidade magnética do material, o epsilon, que é a permissividade elétrica do material, e o sigma, que é a condutividade do material. Condutividade elétrica, sobretudo, do material. As suas unidades são: o μ tem uma unidade de Henry por metro, o epsilon tem uma unidade de Farad por metro, e o sigma tem uma unidade de Siemens por metro. Certo? Qual é o ponto dessas equações? Entender como os campos se relacionam dentro dos materiais. De que forma um campo magnético interage dentro do material? De que forma um campo elétrico interage dentro do material? Então é como se eu aplicasse um campo elétrico em um material. Como que ele vai se comportar? Como que esse campo elétrico vai gerar, por exemplo, esse D, que é o deslocamento elétrico? Faz sentido? Então, são essas três quantidades que a gente tem que estudar agora um pouquinho, que são o μ, o epsilon e o sigma. O μ se refere exatamente a como o material se polariza. Eu vou aplicar um campo magnético no material e eu vou ver o que vai acontecer com ele. Eu vou ver como que vai ser gerado campo magnético nele, certo? Como o campo magnético ele interage dentro de si. Então perceba primeiramente que o H se trata apenas do campo magnético referente a, por exemplo, um fio. Note que o fio aqui, na equação de Maxwell, o fio está representado aqui no J. Então tem uma corrente passando por um fio aqui, certo? Essa corrente passando por um fio vai gerar um H, que é um campo magnético. Mas existe um outro campo magnético, um campo magnético total um pouquinho mais complexo, que é o campo magnético B. O B é uma forma generalizada do campo magnético, que está referente não só à condução de carga, por exemplo, mas a outras questões muito mais complexas intrínsecas aos materiais. E é isso que esse MI relaciona. Esse MI relaciona H com B. E é importante saber disso para então aplicar esse conhecimento aqui em cima. Da mesma forma, o D igual a epsilon E. Esse epsilon faz a mesma coisa. Ele
relaciona um campo elétrico aplicado em um material com o campo elétrico gerado por cargas livres e o campo elétrico total. Campo elétrico total, campo elétrico de cargas livres. Agora eu consigo relacionar duas grandezas que antes não existiam relação. Duas grandezas que antes me deixavam, faziam com que essas equações aqui fossem insolucionáveis. Elas são criadas para fechar, de fato, esse conjunto de equações, esse conjunto de leis. Faz sentido? E agora, por fim, o vetor J vai ser igual ao sigma vezes o E mais VXB. Um pouquinho confuso, não é? Esse daqui é uma questão um pouquinho mais complexa. O que esse sigma, desculpa, representa? A condutividade do material. Quão bem ele conduz corrente. Digamos que o sigma seja muito alto. Então, pelo nome, a gente vai pensar que ele vai conduzir muita corrente. O que de fato é verdade. Perceba que se a gente não tiver velocidade nesse condutor, então J vai ser igual a sigma E. Se o sigma é muito grande, então uma pequena corrente elétrica já gera muita corrente elétrica. Desculpa, um pequeno campo elétrico já gera muita corrente elétrica. E esse é o ponto desse sigma. Esse sigma relaciona campo elétrico com corrente elétrica. Isso que ele faz. Mas agora, a gente está falando aqui de uma outra questão aqui. A gente não está falando só do campo elétrico, a gente está falando de V vetor B. O que isso quer dizer? Vamos pegar um fio condutor, e vamos mover ele em direção a um gerador, sei lá, a um gerador de fluxo magnético, um ímã, por exemplo, norte, sul. Vamos pensar que nós estamos de forma estacionária, a gente está olhando para esse movimento de longe. Dessa forma, nós, como observadores, estamos vendo o fio se aproximar. Esse fio está tendo um aumento. Aliás, desculpa. O campo magnético gerado por esse ímã, ele é constante, ou seja, ele vai ser estacionário. Perceba que o elétron não vai se mover, porque não vai se mover pelo simples fato de eu mover o condutor, porque os elétrons vão se mover junto desse condutor, desse fio. Estou movendo o fio aqui. Deixa eu pegar algum exemplo para vocês. Vamos olhar isso daqui. Vamos olhar isso daqui. Imagina que isso aqui é um fio. Eu estou movendo esse fio. Os elétrons que estão nesse fio não vão se mover junto? Certo? Mas agora imagine que tem um campo magnético sendo emanado daqui. Está saindo um campo magnético. Perceba que os elétrons vão estar sendo influenciados por esse campo magnético estacionário. Ou seja, eu estou aproximando aqui e os elétrons aqui vão começar a se mover um pouquinho. Você concorda comigo? Porque o campo magnético vai causar esse movimento. Ó, ele vai começar a se mover, se mover, se mover. E quando carga se move, a gente tem geração de corrente elétrica. E a movimentação dessas cargas depende da condutividade desse material. Então perceba que a partir do momento que a condutividade do material é muito alta e a velocidade e esse campo magnético não são tão altos assim, a gente pode ter uma corrente muito grande passando por aqui, por exemplo. E é isso que esse termo representa. Perfeito? Então perceba que a corrente é gerada tanto por campo elétrico quanto pela movimentação do material. Então note que V é a velocidade do material, não é a velocidade dos elétrons aqui dentro, é o material como ele se move. Posso mover ele muito rapidão e muito devagar. Perfeito? Bem, para a aula de hoje era só isso. E na próxima aula a gente vai começar a parte mais interessante para mim, que é campo, que é carga elétrica, e uma hipótese muito bonita, que é a hipótese da conservação de carga, pessoal. Então, muito obrigado por assistirem, viu?